Estamos de volta com o Band Entrevista e hoje meu convidado é o jurista Fred Didier. Estamos falando aqui sobre o projeto do novo Código de Processo Civil. Doutor Fred, o que muda com relação à possibilidade de conversão de ações individuais em ações coletivas? Isso é uma grande novidade. Não existe no Brasil hoje essa possibilidade. É uma situação, é uma técnica nova que foi criada para situações como a que eu vou relatar agora. Imagine que você tem um problema de barulho, um vizinho seu está causando um barulho ensurdecedor. O barulho lhe incomoda, mas incomoda também outras pessoas da vizinhança. Então, se você vai a juízo, você vai à justiça para pedir que o seu vizinho pare de fazer o barulho, perceba que se você ganhar e ele parar de fazer o barulho, para você e para todo mundo. Beneficia a comunidade, não há né? como só beneficiar você. Por mais que você diga, não, só pare para mim, não tem como só parar para você. Então, esse tipo de situação é a chamada situação ação pseudo-individual. Quer dizer, é uma ação que é individual, mas é uma ação falsamente individual, né? Porque se você ganha, beneficia a todos. Pense em barulho, pense em poluição, fumaça, poluição de um rio, e você seja vizinho desse lugar que esteja poluindo. Então, com ações como essa, o Código permitirá que, a requerimento do Ministério Público, da Defensoria Pública, essa ação deixe de ser individual e se transforme numa ação coletiva. É uma técnica, né? Por quê? Porque, já que aquilo vai beneficiar a coletividade, ela deve processar-se como se processam as ações coletivas. E tem diferença entre o processo de uma individual para uma coletiva? Tem, basicamente, diferença em relação à coisa julgada. A coisa julgada coletiva, ela se submete a um regramento diferente do que a coisa julgada individual. O aspecto mais substancial dessa diferença é que, se a coisa julgada coletiva for pela improcedência, quer dizer, se o juiz não reconhecer o direito coletivo, então de improcedência, por falta de provas, isso não faz coisa julgada. Quer dizer, é possível voltar a juízo e pleitear de novo com base em novas provas. Numa ação individual, não seria assim. Se você vai à justiça num processo individual e perde, mesmo por falta de prova, você não pode voltar a juízo. Se for ação coletiva, você pode voltar a juízo. Além de a ação coletiva não ter custa. Não ter custa. Agora, doutor Fred, nos últimos anos a gente tem visto, sim, uma aproximação do brasileiro da justiça, né? Como o senhor disse, a gente tem mais conhecimento, por exemplo, de direito do consumidor, se ouve falar mais em direito de família. A gente tem visto sessões, inclusive, do Supremo Tribunal. No passado a gente acompanhou várias, imagino que boa parte dos brasileiros também. A gente tem uma noção de como funciona a Corte Superior aqui do país. O que falta para o brasileiro conhecer um pouco mais dos próprios direitos e também dos deveres, né? Isso é uma grande pergunta, Silvana. Isso eu me pergunto todo dia. Se você olha para a sociedade americana, os americanos, eles têm uma característica de, por mais simplória que seja a pessoa, por mais simples que seja o sujeito, menos formação básica ele tem, de educação formal, ele sabe os direitos fundamentais dele. A Constituição americana é uma Constituição pequena e que garante liberdade, igualdade, não ser tratado, não ser achincalhado pelo Estado. O brasileiro, ele não tem essa cultura de escola quanto aos seus direitos fundamentais. Sabe-se muito de direitos do consumidor, né? Isso é bastante difundido, mas as pessoas não sabem seus direitos de contribuinte, as pessoas não sabem seus direitos de cidadão. Direito de cidadão, se um policial lhe abordar, você saber o que você pode exigir que o policial faça com você. Veja que nos filmes americanos, e aquilo é verdade, né? O policial, quando vai lhe prender, ele é obrigado a fazer aquela sequência, né? O senhor tem o direito de ficar calado. Ler os direitos, Ler os né? direitos. Aquilo ali foi uma conquista de um cidadão que foi até a Suprema Corte americana, dizendo o seguinte: olha, ao ser preso, eu tenho o direito de ser informado de quais são os meus direitos, para que eu possa me comportar de acordo com ele. Então, foi um cidadão americano que conseguiu fazer com que aquilo se aplicasse a todos os cidadãos. Esse tipo de cultura nós não temos no Brasil. A gente não difunde esse tipo de conhecimento na escola, não há uma educação para a cidadania sob esse ponto de vista. As escolas até se preocupam com os deveres do cidadão, não jogar lixo na rua, não poluir, tratar as pessoas com igualdade. Isso há uma educação nesse sentido. Mas não há uma educação para formar no cidadão um repertório
com os seus direitos em face do Estado. Isso é um mistério. Eu poderia especular algumas razões, talvez a razão de nós sempre termos uma relação com o Estado muito curiosa, né? O brasileiro gosta do Estado protetor, do Estado próximo. O Brasil se sente bem, né, com o Estado. Isso é um dado curioso da nossa história, né? Porque a gente acaba vendo o Estado como um protetor, como quase um pai. Como né? um pai. As sociedades outras, mais liberais, como a Inglaterra, Estados Unidos, veem o Estado como alguém para ser temido. Vamos nos proteger contra o Estado. E nós buscamos proteção no Estado. É uma forma de encarar o Estado diferente. Talvez essa seja uma causa. Das explicações. Umas explicações. Mas eu não me sinto preparado para dar essa resposta, porque é uma pergunta muito complexa. Dr. Fred, muito obrigada aí pelas informações, pelas explicações e uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, boa noite para todos aí. Para você também uma ótima noite. Vamos então ensinar os direitos dos cidadãos para as nossas crianças e a gente se encontra aqui no próximo Band Entrevista.